Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos aqui presentes, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio, os internautas também, pelo site. O 16º domingo, podemos destacar vários pontos que são importantes para a nossa vida espiritual, nossa vida humana também, né? A gente, como católico e como filhos de Deus, temos que aprender de Jesus a não ser apenas filho de Deus, num sentido de espiritualidade e vivência da vida de fé, mas temos muito que aprender com Ele também a ser homens, seres humanos de verdade. O cristianismo, ele veio então conduzir o homem a ser aquilo que ele deve ser. Homem, no sentido de ser humano e ser também filho de Deus. Aí já um ponto de espiritualidade para essa humanidade que todos nós então temos. E aqui o Evangelho traz esse destaque dessas duas partes. Primeiramente, vamos pegar o iniciozinho, onde Jesus, como diversas pessoas ali, conhecidas daquele fariseu, que era um dos principais fariseus de Jerusalém, convidou Jesus para uma refeição. Pode ser que foi um almoço, né? Um almoço bem preparado, bom, um banquete daqueles que enche os olhos da gente, né? A gente até perde o controle quando a gente vê aquela mesa bem farta, e a gente nem sabe por onde começar e quer começar por tudo. Então a gente tem esses instintos assim, né? Às vezes incontroláveis. Mas ali, naquele momento social, né, momento de sociedade que Jesus estava junto com os outros, as pessoas estavam fazendo o quê? Fazendo o quê com Jesus? Só o observando, só olhando para Jesus. Mas olhando de um modo negativo. Nós sempre temos que olhar para Jesus. É importante olhar para Jesus, mas não olhar de um modo ruim. Como a gente pode olhar de um modo bom e de um modo ruim para uma pessoa? Podemos pensar agora. Olhar de modo bom para uma pessoa. Olhar, desejar o bem para aquela pessoa, a felicidade para aquela pessoa, a amizade daquela pessoa. O bem, em si o bem. A gente olhar bem é olhar para o outro sem discriminá-lo, sem julgá-lo, sem condená-lo, sem medi-lo, como a gente muitas vezes faz, né? A gente pega da ponta do fio de cabelo até o dedinho do pé, até o dedão, até a ponta da unha, medindo assim, ó. Quando está de sandália, né? Aí a gente olha até a unhinha, olha tudo, mede tudo. Isso seria um olhar negativo. Olhar bom é olhar desejando bem, o querer bem, a felicidade para a pessoa. E o negativo seria isso, olhar com crítica, com julgamento, medindo. E eles estavam ali medindo a Jesus, olhando assim, ó, de cima e embaixo, todos os gestos e movimentos de Jesus, eles não perdiam. Para quê? Para criticar, para ficar falando de Jesus, falar mal. Acontecia lá com os fariseus, que eram dos mais religiosos, e acontece com a gente católica, né? A gente que é praticante, por sermos seres humanos, acontece a mesma coisa com a gente se a gente não se dá conta. Tem que se dar conta de que nós erramos. E com relação a todos os seres humanos, nós somos iguais. Todos pecadores e necessitados do perdão e da misericórdia de Deus. Somos iguais. Mas
às vezes a religião, o ser religioso sobe na cabeça, né? Aí se acha religioso, se acha o rezador e a rezadora, a adorador e a adoradora, e assim por diante. Se acha o observador e a observadora das coisas, né? Então se acha. E na verdade às vezes não é. Quando a gente se acha, toma cuidado que você não é nada ainda. Foi São Paulo que disse no domingo passado. Quando a gente pensa que, cuidado, você não sabe nada ainda não. Então, quando a gente acha, como os fariseus achavam, que eram religiosos, cheios de espiritualidade, cheios de fé e de prática, eles faziam isso com as pessoas, desprezavam, julgavam, media a pessoa de modo bem negativo para ficar criticando, pregar em algum erro as pessoas e para falar mal. A língua maldita sempre fica solta, né? A língua. Então, nós como religiosos, se nós somos religiosos, temos fé, temos Jesus dentro de nós, na nossa vida, ou diante de nós, nós não vamos ter essa atitude de querer estar acima das pessoas para olhá-las assim, ó, observá-las com um olhar de soberba. Não, nós vamos se considerar no mesmo nível. É assim que nós somos. Estamos todos na mesma condição, pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Quem é cristão, quem tem religião de verdade, quem reza e tem Cristo e vive em união com Cristo, não despreza, não julga, não faz o que os fariseus faziam com as pessoas. Que é falta de religião, isso. É falta de ter o quê? A caridade. O que nós temos de principal dentro do cristianismo é a caridade, é o perdão, é o acolhimento, é a compreensão, é o que Cristo passa para nós. Ele entrou lá, estava simples, de modo bem transparente. O que ele era fora é o que ele era ali naquela refeição ali, naquela festa. E por isso as pessoas estavam, então, o medindo. Então, é uma atitude errada, negativa, e que vai como um contra-testemunho do cristianismo, e sobretudo do catolicismo, a gente se colocar porque está mais na igreja, porque está rezando mais, porque ajuda mais nas obras, porque evita certas ocasiões, certos lugares e certas coisas que outros não estão evitando. Eu não posso, por causa desse esforço de estar buscando a misericórdia de Deus, desprezar as pessoas que estão numa fraqueza maior. É errado. Não devemos fazer isso. Então, a gente tem esse mau costume quando a gente não tem a religião de verdade. Quando a gente acha que tem fé, acha que tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração, quem tem Jesus diante de si, vive em união com Ele, não faz isso com as pessoas. Compreende, perdoa, acolhe, tenta ajudar. Se não consegue ajudar com palavras, nem em ações, vai ajudar com oração e com o silêncio. Isso é uma grande ajuda. Diante aqui da presença de Jesus agora, a gente pensar em tantas pessoas em situações, em condições miseráveis, de desgraça, talvez segundo o Evangelho e segundo os mandamentos, num estado de condenação. É para mim rezar por elas, por essas tantas pessoas que eu conheça ou desconheça. Essa é a atitude de ajuda que eu como cristão devo dar. Então seria esse ponto, a gente ser religioso de verdade, ter fé, a gente vai saber ser compreensível, caridoso, viver no mesmo nível de humilhação, não se sobrepor. Quem se exalta será humilhado, é o que Jesus então nos diz. Por quê? Fica humilhado porque não tem a presença de Deus em si. Quem se exalta perde a presença de Deus em si. Quem deixa as práticas próprias de religião, o jejum, a oração, o sacrifício, a esmola, subir pela cabeça, perdeu o seu mérito, perdeu a presença de Deus, perde então o ser religioso. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí já num sentido mais humano, nós como católicos devemos nos conscientizar disso. Se não fosse importante,
o Padre Adriano não estaria falando, porque não é o primeiro evangelho em que Jesus faz notar que ele faz caso de atitudes e virtudes e procedências de boas maneiras. Não é o primeiro evangelho. Tem o evangelho da pecadora lá que lavou seus pés, tem o dos leprosos, tem esse de hoje, em que Jesus destaca maus costumes das pessoas, falta de educação. Não consegue perceber que nós, como seres humanos, filhos de Deus em primeiro lugar, temos que ser perfeitos seres humanos. Os mais educados, os mais delicados, os mais socialmente num nível melhor. Onde a gente vai dar testemunho a essa pessoa, nossa, como ela sabe ceder o lugar, como não é assim desesperada quando chega num banquete. Jesus estava percebendo que todas as pessoas que entravam iam tomando logo o primeiro lugar na mesa. Claro, onde estava a comida mais fácil de pegar, né? Então aquela comida lá apetitosa estava atraindo os olhares, como muitas vezes atrai os da gente. Então a gente vem e já vai logo ficar pertinho da mesa dos doces. Não quero ficar pertinho das mesas dos doces, dos brigadeiros, porque tá mais fácil aqui, só a mão mover um pouquinho, já não precisa nem levantar, ninguém vai perceber que eu estou indo e voltando. E na comida é a mesma coisa, fica pertinho, aqui tá as carnes aqui, ó, tem todas as carnes que eu gosto aqui, então quero ficar aqui desses salgadinhos. Então eles iam entrando e de modo bem sem educação, iam tomando os primeiros lugares da mesa. Jesus destaca ali, o Evangelho, São Lucas destaca no Evangelho. Então, boas maneiras. Jesus, ao ensinar um sentido espiritual, também ensina o sentido humano, de boas maneiras. Nós, como os católicos, temos que ser os primeiros a dar bom exemplo de boas maneiras e boa educação. Em tudo, na vida social, com relação a isso, dentro da igreja. Muitas vezes a gente também é sem educação dentro da igreja, né, não sabe esperar. Às vezes acontece em outros lugares fora, né, não falo aqui assim não, mas que, por exemplo, está dando aviso, está falando uma mensagem, de repente a pessoa entra assim, ó, cortando assim, ó, do nada. É porque eu fui lá na... Que é isso, gente? Então o outro falando ali uma mensagem, outro entra atravessando o que a pessoa está falando. Uma tremenda falta de educação. Quando a gente quer falar que o outro está falando, a gente faz o quê? Levanta a mão assim, ó. A pessoa que está na frente falando já vê que tem alguém levantando a mão e quer falar alguma coisa. Então a gente às vezes descuida de boas maneiras, boa educação. E Deus faz questão, Jesus faz questão que nós tenhamos essas boas maneiras, nós como católicos. É um modo de atrair as pessoas à religião e fazer com que a nossa religião seja de fato convincente. A pessoa que vive a religião, tem Deus no coração, ela começa a transformar e ter atenção até nas suas atitudes humanas. Vai ficando tudo melhor, tudo vai aperfeiçoando, tudo vai adquirindo uma perfeição. E isso acaba alegrando e convencendo e tornando atraente o ter a fé. Eu quero ter a mesma fé daquela pessoa ali. Quero ir naquela igreja daquela pessoa ali. Olha que bom, como ela trata as pessoas, como ela é educada, como é compreensiva, como é acolhedora. São virtudes humanas que, se a gente tem religião, elas vão adquirindo uma perfeição maior. E isso, como repito, atrai para que a pessoa, é uma atração para que a pessoa sinta vontade também de viver a mesma fé, de cultuar o mesmo Deus, a mesma religião. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos ajude a ter sobre si mesmo essa visão mais aberta, ser compreensivos, sensíveis, de boas maneiras, bem educados em tudo, na igreja, fora da igreja, no colégio, na profissão, seja onde for, a gente ter boas atitudes, boas maneiras. Isso faz parte de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que tem Deus na sua alma, na sua vida, no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.